nos momentos de dificuldades, de perplexidades, qual que é a nossa tendência? É de ficarmos com o coração angustiado e também perturbado. Esse é o estudo de número 1289 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este tema logo após a nossa vinheta. Mas independente do momento que enfrentamos, nós precisamos estar sempre firmes na fé, firme nas promessas do nosso Senhor que nos ensina e nos ajuda a passarmos por todos os momentos da nossa vida com paz, com calma, com esperança. Vamos ao nosso tema. Não se turbe o teu coração. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 14, verso 1, que diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E tem outra versão que diz: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Turbar é causar ou sofrer perturbação, desequilíbrio, alteração da ordem. É do latim turbare, ou seja, agitar, sacudir, perturbar. E diante de momentos de angústia, de tensões, de tristezas, diante de notícias ruins, a nossa tendência é ficarmos perturbados. E a Bíblia nos mostra exemplos de pessoas que diante de momentos angustiados ficaram perturbados, mas as atitudes delas pode nos ensinar e nos ensinar muita coisa. Eu quero começar pelo exemplo de Asaf. Ele era um levita, descendente da tribo de Levi. Ele era músico, líder, escolhido por Davi. 1 Crônicas, capítulo 16, verso 4 e verso 5 diz: Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado chefe desse grupo de ministros. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os outros nomes eu não coloquei. E após a Arca da Aliança ter sido levada por Davi para Jerusalém e colocada lá na tenda, Davi colocou Asaf como chefe, como líder dos levitas, para que ministrasse e servisse ao Senhor em adoração, em louvor, em oração, buscando a direção, a orientação e ajuda do nosso Deus a favor de Israel. Asaf, ele era também profeta. Vamos conferir? Segundo Crônicas, capítulo 29, verso 30 diz: o rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Vidente era profeta, e ele, Asaf, é o autor de alguns salmos, e nesses salmos contém o juízo de Deus. Vamos ver o exemplo do Salmo 73, verso 27, que diz: os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Outra versão já fala que eis que perecerão os que de ti se afastam. Tu exterminas a todos os que te rejeitam. Quem rejeita a Deus sofre morte espiritual, sofre a separação eterna do nosso Deus, sofre o juízo do nosso Deus. E Asaf, ele nos mostra esta realidade. Asaf, mesmo sendo um homem de Deus, um salmista, um profeta, ele passou por uma crise, ele passou por dificuldade. Ele não entendia por que os ímpios prosperavam e por que os justos sofriam. No Salmo 73, do verso 2 ao verso 4, diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram por
pouco não escorreguei, porquanto eu acumulava inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por crises e sofrimentos e têm o corpo esbelto e saudável. Era um olhar de Asaf aos ímpios. É um exemplo importante para nós porque nos mostra a afabilidade do ser humano, mesmo dos servos do Senhor, que não estão isentos de passarem por dificuldades e nem por sofrimentos, muito menos por crise. E muitas vezes porque não compreendem o momento que estão vivendo, eles acabam entrando em crise. E esse exemplo é importante para nos estimular a não retirarmos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé. Nós podemos ver que Asaf, nessa crise, ele se voltou para Deus. Ele foi buscar consolo e paz no Senhor. Salmo 73, verso 17 diz: até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na presença do Senhor, Asaf, ele entendeu o fim dos ímpios, porque serão lançados em destruição, serão consumidos de terrores e atormentados eternamente. Olha que interessante. Quando Asaf, ele olhou a prosperidade do ímpio, ele ficou perturbado, ele ficou atormentado. Mas quando ele buscou a presença do Senhor, ele encontrou paz, ele encontrou tranquilidade, ele encontrou a verdadeira felicidade. Salmo 73, verso 28 diz: eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, eu deposito minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Asaf aí entendeu que a felicidade do ímpio é passageira, pois vivem para se satisfazerem. Asaf entendeu que a verdadeira felicidade é estar na presença do Deus eterno, e é na presença do Senhor que nós encontramos a verdadeira paz, que nós encontramos segurança e consolo, mesmo nos tempos de crise. Asaf nos ensina que o melhor lugar para acalmar, aquietar e sossegar o nosso coração é na presença do Senhor. Certa vez, Jesus chamou a atenção dos discípulos dele, pois estavam numa tempestade, e no meio dessa tempestade eles ficaram perturbados, eles acreditavam que iriam morrer. Vamos lembrar esse fato? Primeiro, nós precisamos entender que Jesus afirmou aos discípulos que eles passariam para o outro lado da margem, para o outro lado do mar da Galileia. Então, o que os discípulos deveriam fazer? O que nós devemos fazer? Devemos estar firmes na palavra do Senhor. Os discípulos deveriam estar firmes na palavra de Jesus. Lucas capítulo 8, verso 22 diz: e aconteceu que em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Os discípulos já tinham presenciado diversos milagres do nosso Jesus, e que para o nosso Senhor Jesus não existe nada impossível, porque Ele é fiel, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Mas durante aquela viagem, levantou-se uma grande tempestade, onde eles corriam o risco de naufragar. Precisamos entender isso, mas a experiência deles também não estavam resolvendo naquela situação, e o nosso Senhor Jesus estava dormindo lá no barco. Lucas capítulo 8, verso 23 diz: enquanto navegavam, ele adormeceu, e abateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam o risco de naufragar. Mas ao invés deles permanecerem firmes
firmes na palavra do Mestre, eles começaram a ficar perturbados, desesperados. Eles tiveram medo, porque embora fossem pescadores experientes, as tentativas deles não estavam dando resultado e eles estavam correndo o risco de naufragar. E o que eles fizeram? Correram para acordar o Mestre Jesus. Lucas capítulo 8, verso 24 diz: então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: Mestre, Mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Tudo então se acalmou e houve perfeita paz. Eles acreditaram mesmo que poderiam morrer naquela situação, naquela tempestade violenta, e não demonstraram fé naquela palavra dita por Jesus. Mas o nosso Senhor, ele se levantou, ele repreendeu a tempestade, a violência das águas e tudo se acalmou. Mas também o nosso Jesus repreendeu os discípulos. Lucas capítulo 8, verso 25, Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Mas eles, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas dá ordens e eles lhe obedecem? Será que estamos agindo como os discípulos de Jesus, caminhando com Jesus e nos atormentando, deixando o nosso coração ficar perturbado diante das aflições, diante das tempestades? Será que Jesus nos indaga, nos questiona, assim como fez com seus discípulos? Onde está a tua fé? Precisamos estar firmes na palavra do nosso Senhor, firmes nas promessas do nosso Senhor, para que não aceitemos, para não permitirmos que o nosso coração se perturbe diante das aflições, das tormentas, dos ventos fortes que vêm na nossa vida. Precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, precisamos estar firmes na fé. Eu quero te perguntar: o que tem te perturbado? O que tem turbado o seu coração? Jesus nos ensina que a paz do mundo, ela é passageira. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. O nosso Jesus é o príncipe da paz. A paz do nosso Senhor Jesus é duradoura. E o nosso Jesus ensinou aos seus discípulos que poderiam sim passar por perseguições, por sofrimentos e por angústias, mas eles não precisavam se preocupar, eles não precisavam ter medo. Por quê? Porque a presença gloriosa do Senhor estaria com eles e eles seriam cheios da verdadeira paz, a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. E da mesma maneira é para nós. Não precisamos nos amedrontar diante das situações, porque nós temos o Espírito Santo do nosso Deus habitando dentro de nós. Nós temos a presença do Senhor conosco. E Jesus, ele ensinou aos discípulos e a nós que devemos ter fé diante das aflições, como nos ensina o nosso texto base. Vamos ver na versão NTLH, João capítulo 14, verso 1. Jesus disse: não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Jesus ensina que não devemos ficar aflitos diante das situações difíceis. E na versão da Bíblia Divina, sabe como que está esse versículo? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Eu gosto muito da versão da Bíblia King James, porque ela diz: não permitais, ou seja, eu não posso permitir. Isso depende de mim, que o meu coração se preocupe. E novamente,
Credes em Deus, credes também em mim, credes em Jesus. Sabe o que é permitir? É deixar, é conceder, é concordar, aprovar, tolerar. É como se Jesus nos falasse nesse momento: ei, não deixem que o coração de vocês se turbe, não tolerem o coração de vocês ficarem perturbados, ficar inquieto, ficar agitado. Não concordem, não aprovem o coração de vocês ficarem perturbados. E nós precisamos sempre estar trazendo isso à nossa mente, sempre trazer isso à nossa memória. Não podemos aceitar e nem permitir o nosso coração ficar desesperado, ficar perturbado, principalmente nos momentos difíceis. Nós devemos permanecer firmes na fé verdadeira, a fé alicerçada na palavra de Deus, nas promessas do nosso Deus. Nunca se esqueça, o Deus que você serve, Ele é poderoso, o Deus que você serve, Ele é fiel, Ele pode acalmar a tempestade, Ele pode acalmar, aquietar e fazer o teu coração ficar tranquilo, ficar sossegado. Não podemos nos esquecer que o nosso Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas as situações, e Ele tem todo o poder para nos fazer mais que vencedores. Eu vou começar a concluir, que possamos aprender a descansarmos nas promessas do nosso Deus, pois no tempo determinado por Ele se cumprirá a promessa que Ele fez para você. Não podemos, nos momentos difíceis, deixar de crer em Deus, mas devemos crer em Deus, devemos crer em Jesus, devemos buscar a paz que excede todo entendimento, como Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, ela vem de Deus, ela traz esperança, tranquilidade e acalma o nosso coração. É a paz que não depende das circunstâncias, mas depende sim da presença gloriosa do Senhor dentro dos nossos corações. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais. E não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.